Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade de falar nesse encontro sobre educação e os efeitos do chamado novo normal sobre o futuro da educação. Para começar essa minha intervenção, que será breve, eu gostaria de lembrar a todos que nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Então, essa quarta revolução industrial é a primeira e maior responsável pelas mudanças extraordinárias que vêm acontecendo na educação ao longo dos últimos anos. O que é uma revolução? Uma revolução é uma mudança radical dentro de uma sociedade que ocorre no contexto político, econômico, cultural e social, e onde é estabelecida uma nova ordem, que é instituída pelas forças políticas e sociais vencedoras. No sentido figurado, eu posso dizer que uma revolução é o sinal de uma transformação profunda. Uma revolução industrial, seguindo a linha do que é uma revolução, é caracterizada por mudanças também radicais, associadas a novas tecnologias, provocando profundas alterações nas estruturas sociais e nos sistemas econômicos. Nós estamos vivendo a quarta. Então, qual foi a primeira? A primeira revolução industrial, entre 1760 e 1840, surgiu com a máquina a vapor, que foi idealizada por James Watt e começou a deslocar o eixo da economia, que era até então do extrativismo e da mineração, para a produção industrial. É a chamada era da produção mecânica. A segunda revolução industrial, de metade do século XIX até meados do século XX, veio com a produção e utilização da energia elétrica, do gás e do petróleo, bem como com a famosa divisão do trabalho, que facilitaram a produção em massa, gerando um aumento extraordinário no número de fábricas. Foi a época em que surgiu o Fordismo e o Taylorismo, que geravam as linhas de produção. Por isso, essa é a chamada era da produção em massa. A oferta de pós-trabalho, que era majoritariamente nos campos da mineração e da agricultura, mudou ao longo do tempo para setores relacionados com a indústria e com as tecnologias de informação e de comunicação. A terceira, entre 1960 e 1990, foi uma consequência da eletrônica e da tecnologia da informação e resultou na automação da produção e na era chamada, portanto, a era da informação. A quarta revolução foi criada, segundo Klaus Schwab, que é o coordenador do programa dos grandes seminários anuais que ocorrem em Davos, na Suíça, há muitos anos, e onde se discute o futuro da humanidade. Essa quarta revolução industrial pode ser caracterizada por uma fusão de tecnologias, fazendo com que desapareçam as linhas divisórias entre os mundos físico, biológico e digital. A quarta revolução, ela deve ser vista como uma utilização das fontes limpas de energia, dos novos materiais, na biotecnologia e na economia criativa. Exemplos de contribuições podem ser dados, tanto para o melhor desempenho das empresas e para a melhoria da qualidade de vida. Assim eu cito, as facilidades de comunicação trazidas pela telefonia móvel, as novíssimas impressoras 3D, que geraram a famosa geração Maker, a contribuição à robótica e automação na indústria, a simulação dos sistemas biológicos e a internet das coisas, que permite que coisas, entre aspas, falem entre si e sejam comandadas e comandem outras coisas. Na quarta revolução, uma característica importante é que o princípio do faça você mesmo vem ganhando força. Assim, por exemplo, fazer pagamentos na internet, reservar um táxi, ouvir música, são três exemplos interessantes, atingem cada vez mais, com mais intensidade, as várias camadas da população, desde que elas possam pagar por esses novos benefícios. Os reflexos da quarta revolução sobre as empresas começam sobre a necessidade de reexaminar de que forma os negócios são realizados. As lideranças empresariais precisam compreender os ambientes de mudança e inovar continuamente para que as empresas tenham sucesso. Bom, isso aí leva às seguintes conclusões. A quarta revolução industrial, ela promoveu mudanças extraordinárias que se refletem sobre a educação, num assunto que vem sendo tratado em todas as universidades e colégios, escolas de ensino, educação fundamental e educação básica como um todo, que é a educação à distância. A educação à distância cresceu brutalmente nos últimos anos e os números oferecidos pelo MEC aqui no Brasil, por exemplo, demonstram claramente isso. No mundo inteiro, a oferta de cursos à distância é hoje um fato, é uma realidade que tem que ser considerada. Particularmente, em função da pandemia, nós tivemos um extraordinário avanço da educação à distância. Quando surgiu a pandemia, nós fomos obrigados
a interromper os nossos cursos presenciais e passamos a oferecer os cursos na modalidade à distância. O ensino remoto passou a ser determinante para o sucesso do processo pedagógico nas instituições. E isso já contribuiu mais ainda para que aquele modelo convencional de processo pedagógico, em que a informação era unidirecional do professor para o aluno, fosse modificado, dando lugar ao ensino mais participativo, com maior presença dos estudantes e com maior utilização das plataformas de educação à distância, que hoje são em grande número e são utilizadas com muita frequência. Adicionalmente, a quarta revolução industrial ressalta, ela obriga a que a formação do profissional moderno compreenda a geração de 3 culturas: a cultura da educação continuada, a cultura da inovação e a cultura do empreendedorismo. Os crescentes avanços da ciência e da técnica, que já foram mencionados, impõem contatos permanentes com a inovação. Em muitos casos, o tempo de obsolescência de um produto se realiza em menos de 4 anos, menor que a duração de um curso de graduação. Vejam vocês que fantástico isso. Os estudantes, por alguma circunstância, não têm um contato frequente com a inovação, poderão diplomar-se fora do mercado, já, entre aspas, porque realmente isso muda completamente o processo de absorção desses indivíduos pelo setor produtivo. Uma dificuldade surge, assim, na frágil articulação das universidades com o setor produtivo, na medida em que dessa articulação surge a melhor forma de capacitação dos profissionais, desde que as empresas sejam efetivamente inovadoras do ponto de vista técnico-científico, o que ainda não ocorre em grande parte do Brasil. Deve-se igualmente destacar que a educação continuada é um dos eixos centrais na formação de bons engenheiros. Os crescentes avanços do conhecimento exigem o fortalecimento da educação continuada. Para tanto, torna-se imperioso garantir a disponibilidade de programas de educação continuada, tanto presenciais como à distância, capazes de assegurar a formação de profissionais em áreas específicas, tanto nas novas como tradicionais. Veja vocês, já falei na educação à distância e já falei na inovação. Agora, falei também no empreendedorismo como uma razão fundamental, uma cultura fundamental de ser colocada nos processos de formação dos novos profissionais. Há problemas que nós temos que enfrentar nesse novo normal. E entre os obstáculos que ainda devem ser ultrapassados, devem ser destacados os patamares insuficientes da qualidade de ensino oferecido no nível médio, por exemplo, que não prepara os estudantes em matérias determinantes para a formação dos engenheiros, como a matemática e a física. Elas provavelmente são a maior responsável pelos elevados índices de evasão nos cursos de engenharia, que chegam a superar 40% no total, o que obriga muitas das escolas a ofertarem cursos de revisão. Finalmente, cumpre destacar que, nesse novo normal, a avaliação da qualidade dos cursos deve ser priorizada. A avaliação é um processo dinâmico por meio do qual, indistintamente, uma empresa ou organização ou instituição acadêmica pode conhecer seu próprio desempenho, em particular as suas realizações e fraquezas, e, a partir daí, redirecionar seu plano estratégico às suas propostas e concentrar-se nos resultados positivos para torná-los ainda mais fortes. Em outras palavras, avaliar é comparar, num certo instante, o que foi alcançado mediante uma determinada ação com aquilo que, obviamente, deveria ter sido atingido por meio de um planejamento realizado. Evidentemente, há 3 elementos embutidos nessas definições: a existência de uma situação prevista que foi definida pelo planejamento estratégico, a existência de uma situação real num determinado momento e um processo de comparação entre as duas situações para determinar se são iguais ou desiguais e identificar os fatores que determinaram a igualdade ou a desigualdade. Dessa forma, nós chegamos a um novo normal que envolve várias variáveis: a cultura da educação continuada, a cultura do empreendedorismo, a cultura da inovação, a geração de novos sistemas de avaliação, porque esses métodos são muito modificados, e, mais do que nunca, a reformulação das modalidades de educação que nós oferecemos nos vários cursos e nos vários níveis de ensino. Isso é fundamental e nós temos que passar a conviver com isso na atualidade, considerando que é absolutamente fundamental a geração de novos modelos de prática educacional, reforçando aquilo que eu disse anteriormente, em que o ensino da informação unidirecional do professor por aluno seja redefinida para um ensino participativo com a ampla presença de novas metodologias,
metodologias ativas e novas práticas no processo de aprendizagem. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade que o IPAE-MIRI ofereceu de falar para vocês. Muito obrigado.